A indisciplina atrapalha porque eu me sinto fraca. Eu me sinto impotente toda vez que eu estou indisciplinada. Porque a indisciplina, seja para uma coisa que eu tenho que fazer, sei lá, um trabalho que eu tenho que entregar num prazo determinado, eu preciso ter disciplina para chegar naquele prazo. Se eu não cumpro aquilo, eu tenho uma punição por não ter entregue aquilo. Mas também tem aquelas coisas que eu mesma me coloquei como para ter disciplina. Por exemplo, ir para academia. Cada vez que eu não vou, tá tudo certo, não tem ninguém me cobrando, mas eu me enfraqueço, eu fico impotente diante de mim, eu fico com um pouquinho a menos de autoestima em relação a mim. Esse é o problema da indisciplina, é a gente se enfraquecer aos próprios olhos ou, pior ainda, aos olhos do mercado, se, por exemplo, se está numa relação de trabalho, por exemplo. Vamos pegar o exemplo da academia. Eu quero ir para academia, porque eu quero ficar com a musculatura mais forte, eu quero me proteger de lesão, porque eu quero correr, porque eu quero remar, porque eu quero fazer alguma outra coisa, porque é necessário fazer para a gente ter uma saúde legal. Beleza. O físico fica mais fraco, mas a questão psíquica, o psicológico e o emocional também, porque eu queria fazer uma coisa, eu tive a intenção de fazer e eu não tive a atitude de fazer. Essa é a diferença, é por isso que a gente se enfraquece, porque a gente se determinou, tu deu uma ordem para ti mesmo, eu vou meditar, eu vou fazer dieta, eu vou para academia, eu não vou gastar, porque é uma infidelidade consigo mesmo. Se eu botei lá na minha meta, vou fazer academia 3 vezes por semana, e cheguei no final da semana, eu fui uma, cara, eu tô me traindo, porque o meu desejo era ir 3 vezes. A minha vontade era ir 3 vezes por semana, mas eu não tive a atitude para, não tive a força suficiente para ir, porque choveu, porque ficou calor, porque eu acordei tarde, porque eu dormi pouco, e assim a gente vai arrumando. Justificativa sempre vai ter, muitas delas são desculpas, então a gente não faz as coisas por desculpa também, porque é aquilo que todo mundo diz, cara, levanta e vai, não pensa. Simplesmente não come aquilo porque não vai te fazer bem, simplesmente não bebe, né, no final de semana, porque no final de semana passado tu bebeu um monte e não ficou legal, então, né, são traições que a gente faz. Esse é um motivo, mas tem um outro motivo também, o porquê que a gente não faz várias coisas que a gente se determinou a fazer. Porque a gente tem uma capacidade limitada de fazer coisas. E aí a gente bota que vai fazer dieta. Esses dias encontrei uma amiga, ela vai fazer dieta, trocar medicação, parar de fumar, parar de beber e vou começar a fazer academia. Provavelmente ela não vai dar conta. Por quê? Porque a gente tem uma capacidade de força de vontade limitada. Qualquer um tem uma capacidade limitada. Então, se eu usei muito da minha força de vontade em alguns campos, vai faltar para outros. Por isso que tem um monte de estudos aí que mostram que no fim do dia é mais difícil ir para academia, por exemplo. As pessoas irem para academia, muitas delas, ou fazer dieta à noite, ou ter mais paciência à noite. Por quê? Porque a gente foi usando a força de vontade ao longo do dia. Eu falei o que eu não gostaria de ter falado, eu deixei de dizer alguma coisa para alguém no trabalho que eu estava com vontade de dizer, então eu fui usando um controle psicológico ao longo do dia. Chegou no final do dia, eu já usei a minha capacidade, aí eu tô cansado, tô com fome, tá frio, tá quente demais, eu tenho que ir para academia. Não vou, né? Eu já esgotei. E aí ela se renova, né? Esse é o barato da coisa, a força de vontade ela se renova, mas a gente precisa dormir, a gente precisa descansar, precisa reafirmar aí, né? Então coisas mais difíceis, que a gente tem mais dificuldade de fazer, que tem mais dificuldade de disciplina, é melhor realmente fazer de manhã logo que acorda.